Fala galera, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos a mais uma live do programa Casamento Sem Crise. Parece bom demais para ser verdade, mas sim, é possível. Meu nome é Fábio Sampa, sou casado com a Sandra já há 24 anos, quase 25, e o nosso objetivo é nessas lives poder passar para vocês o caminho, os passos, o que fazer para que vocês possam viver num casamento sem crise e um casamento próspero. Eu não estou dizendo que seja fácil, os problemas eles fazem parte de uma relação, mas vocês vão perceber que com o tempo, muitos dos problemas que até então se tornavam problemas vão deixar de existir e vocês juntos vão conseguir lidar com os problemas de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, para que não se torne uma crise. Bora lá! E o tema de hoje é a importância dos limites para o casamento e para a vida. Gente, esse é um tema que dá para a gente falar um final de semana inteiro, uma semana inteira. Ainda mais se nós começarmos a aprofundar nas dificuldades que faz uma pessoa não conseguir estabelecer os limites. E, gente, tem muita gente que vive casado e que não consegue estabelecer os limites de uma forma adequada. Às vezes eles até tentam, não sei se a gente vai ter tempo de falar hoje, mas às vezes os limites são frágeis ou são perigosos, não são limites saudáveis. Mas vamos embora, vamos tocando a live e vamos ver o que acontece. Primeira coisa importante é você ter clareza do que são limites. Eu vou trazer um conceito aqui bem simples para vocês. Então, limite é até onde algo ou alguma coisa vai ou pode ir. Como assim? Então, se nós pegarmos, eu estou com um notebook aqui, ó, tá aqui na frente, vocês não estão vendo por causa do vídeo, mas tem um notebook. Ele tem uma dimensão, do lado esquerdo eu tenho, 20 centímetros para a minha esquerda, a partir daí ele deixa de existir, ele acaba, e do lado direito eu tenho mais 20 centímetros. Né? Então, esses são os meus limites de profundidade, ou seja, até onde o meu notebook vai. Ele vai mais 15 centímetros para trás e mais 10 para frente, por exemplo. Né? Ou, se é um ser móvel ou algo móvel, né, tudo que se move, que não é fixo, é até onde ele pode ir. Tá bom? Então, de uma forma simplista, limite é até onde algo vai, né, algo ou alguma coisa vai ou pode ir. Legal? Conforme eu vou trazendo os casos, né, as situações, as áreas da vida onde a gente vai falar sobre limite, vai ficando mais claro para você entender a definição de limite. Ok? Então, bora lá. Próximo passo. Eu fiz um roteiro aqui, gente, que tá... Se a gente tiver tempo de falar sobre tudo, vai ser bem legal. Senão, a gente faz uma nova live e falamos mais. Qual a importância e o benefício dos limites para a vida pessoal? Eu vou falar para a vida pessoal e para a vida do casal. Então, para você que está acompanhando a gente hoje, ao final, eu ainda vou falar para você como estabelecer os limites e quais cuidados é importante que você tenha para que esses limites funcionem. E também a gente vai fazer uma quebra de crenças sobre limites que muitas pessoas têm. Então, ao decorrer da live, a gente vai estar fazendo isso. Então, aqui agora no início. Quais são os ganhos pessoais? Qual que é a importância de estabelecer o limite? O que a gente ganha? Bora lá. Quem estabelece limite na sua própria vida, naturalmente tem um ganho de autoestima. Como assim, Sampa, tem um ganho de autoestima? Porque é muito comum as pessoas com dificuldade de estabelecer limites, elas não conseguirem dizer não. E aí, o que vai acontecendo? Quanto mais eles dizem sim, ou elas dizem sim, quando queriam dizer não, vai aumentando o sentimento de frustração dentro da pessoa. E isso, algumas pessoas são mais elásticas, conseguem suportar isso por muito mais tempo, às vezes anos a fio, e outras pessoas já são mais rígidas, não suportam isso muito tempo e em 1 ano, em 2 anos acabam estourando. E a palavra certa é estourar mesmo, porque assim como ela tinha dificuldade, ou ele tinha dificuldade de dizer não, ele não conseguia ir colocando de uma forma adequada, que é o que a gente chama de adulto, aquela situação, estabelecendo os limites. Quando ele ou ela vai falar, normalmente já não diz, explode.
E aí já criou aquela grande confusão, disse o que não queria, às vezes parte até para uma violência moral, uma agressão moral, quiçá às vezes até física, porque a pessoa se controla tanto que quando explode perde a cabeça. Então, as pessoas que sabem estabelecer limites vão reforçando e aumentando a sua autoestima. Então é muito positivo. Outro ganho pessoal, a gente já falou, você aprende a dizer não quando você estabelece limites e você também aprende a dizer sim. Como assim sim? Talvez você já tenha passado por aquelas situações onde o seu parceiro, a sua parceira tenha dito para você assim, olha, hoje nós não vamos para tal lugar. E você, ao invés de dizer, concordo com você, você vai dizer, olha, ao contrário, nós sim vamos para tal lugar. Eu quero muito ir, estou esperando há bastante tempo, nós já tínhamos combinado isso, e hoje nós vamos para lá. Então, você aprende tanto, quando estabelece limites, a dizer não, quanto a dizer sim. Outro ganho que você tem na sua vida pessoal, um ganho pessoal, quando você estabelece limites. Ser respeitado, ser respeitada. Como assim, Sampa? Eu já me respeito. Depende do ponto de vista, né? Se nós pensarmos que você está começando a ter um acúmulo de frustrações ou uma sensação que você nem consegue nominar, mas que muito provavelmente é de que não tem valor ou de desvalor, você vai se dar conta de que talvez não tenha se respeitado como poderia se respeitar. Então, quando você estabelece os limites, você começa a se respeitar. E a gente só ganha respeito, nós só somos respeitados quando nós nos respeitamos antes. Olha só que interessante. Então, esse é um outro benefício de se estabelecer limites. Outro benefício de se estabelecer limites para a vida pessoal, gente. Você vai ter condições de priorizar e distribuir a energia de uma forma adequada nas diversas áreas da sua vida. Como assim priorizar e como assim distribuir energia? Primeiro, quem não estabelece limites, normalmente não tem um planejamento na sua vida como um todo. E, às vezes, é o perfil daquela pessoa que o barquinho vai levando conforme o vento vai vindo, sabe? Né? E aí, hora vai para lá, hora vai para cá e não tem limite. Onde esse vento sopra, este barquinho vai. Cada hora põe mais energia para um lado, depois para um outro, e assim vai, né? Não faz muito sentido. Ou então, imagine num relacionamento, a gente está falando aqui de casamento, se eu não estabeleço limite, significa que eu não tenho planejamento nas minhas áreas da vida com este meu cônjuge, com esse meu parceiro e minha parceira. E aí, às vezes, eu estou colocando muita energia em algo que eu não deveria colocar. Por quê? Faltou estabelecer os meus próprios limites. Olha, nesta questão, eu vou até tal página, eu vou até tal ponto. Após isso, eu não prossigo mais, porque eu também preciso botar energia e eu preciso botar foco também nesta outra área da minha vida. Exemplo prático, né? Quem não põe limites, é muito comum acontecer isso. Principalmente acontece com os homens e também agora com as mulheres que estão se empoderando cada vez mais, né? E que bacana que isso está acontecendo. Então, ambos acabam de casar, estão construindo a vida financeira e começam a trabalhar demais. Trabalham sem parar. Tanto o homem quanto a mulher. E aí, quando chegam em casa, estão super cansados, sabe? E começam a acumular ansiedade, ainda mais você imagina, né? Nesse momento de pandemia, que a gente fica home office, muita gente tem dito para mim e para a Sandra que tem trabalhado muito mais de home office do que se tivesse dentro da empresa. Então é como se os limites entre a empresa e o trabalhador tivessem, sabe, precisassem ser redefinidos, porque o mundo nesse convívio mudou. E aí, como esse casal trabalha demais e põe muita energia, o que vai acontecendo? Eles acabam não tendo tempo para si. E aí, de repente, passaram-se 2 anos de pandemia e eles só trabalharam. E embora tenham passado muito tempo junto, de home office, sabe, próximos, dentro de casa, eles acabaram tendo um convívio frio.
quando poderiam ter se conhecido mais. Por qual motivo isso aconteceu? Porque não estabeleceram os limites até onde eles iriam no trabalho, né? Até onde vale a pena colocar esta energia. Até porque é importante ter consciência de que precisa ter energia para uma outra área da vida. No caso do relacionamento íntimo do casal. A gente ainda está colocando aqui uma situação hipotética fácil, porque você imagina quando tem os filhos. A distribuição de energia passa a ser muito maior. E aí imagina o seguinte, né? Conforme o seu ciclo vital, ou que a gente chama de ciclo da vida, você vai estar numa fase que você tem filhos, seus filhos estão crescendo, talvez sejam adolescentes, seus pais já estão mais velhinhos, estão na melhor idade, porém naquela fase próxima da passagem, às vezes já apresentando algumas situações de saúde que precisam de um cuidado maior, e você tem que ter energia para tudo isso, e às vezes você ainda é filha ou filho único. Olha só a situação. Como é importante você estabelecer os limites, até para você se reorganizar, para você se replanejar. Então eu passei para vocês alguns ganhos, alguns benefícios de você estabelecer limites e ganhos na sua vida pessoal. Agora vamos falar de casamento. Quais são os ganhos que você passa a ter no seu casamento quando você estabelece limites? Bora lá. Clareza e transparência. Gente, isso é fundamental. Nenhuma relação de longo prazo, nenhum casamento de longo prazo, ele é duradouro sem limites. Numa boa empresa, quando você entra para trabalhar, os limites são muito claros. Nas pequenas e médias empresas, isso não acontece muito. Mas quando a gente vai para uma empresa maior, muitos passam naquela semana de integração. Eles recebem um book com o funcionamento da empresa, como ela funciona. Agora é um arquivo PDF, né? Então vamos supor que você foi trabalhar e recebeu um notebook. Dentro do seu notebook, no seu e-mail, você vai receber um PDF, como a empresa funciona, e você vai, talvez, fazer um rodízio em todas as áreas da empresa. Você vai conhecer mais sobre a empresa, para depois que todos os limites tenham ficado claros para você a respeito da sua função, da sua autonomia, né, dos processos da empresa, você então possa ir com força total para produzir, para trazer os melhores resultados para essa empresa. O casamento é a mesma coisa. Então, quando você estabelece os limites, a gente costuma dizer que estabelecer os limites numa relação significa você estabelecer as regras, os acordos de convívio desse casamento. Então, quando você faz isso, tudo fica muito claro. O que é ficar muito claro? Você ilumina como que vai funcionar essa relação. E tudo muito transparente, com base na verdade dos dois cônjuges, sabe? Do parceiro e da parceira. Gente, isso é maravilhoso numa relação. Agora, a grande maioria, eu digo a grande maioria, eu não tenho esse número estatístico, mas se eu fosse chutar, se eu fosse arriscar, mais de 80% dos casais não estabelecem os limites no seu convívio no casamento. De como vai funcionar operacionalmente esse casamento. De como vai funcionar a distribuição das tarefas nesse casamento. As distribuições até com relação às despesas que este casal vai ter. Enfim, é tudo feito de uma forma intuitiva, olha, pelo bom senso do outro vai ser de tal forma, pelo meu vai ser assim e vai dar tudo certo. Não, gente. É exatamente aí onde, infelizmente, dá tudo errado. Ok? Bora lá. Próximo ganho que você tem no casamento quando você estabelece limites. Alinhamento das formas de convívio no casamento, que a gente acabou de falar. Uma vez que você tem a forma de convívio mais alinhada, olha só o que você ganha na sequência. Crescimento, ou seja, aumenta a harmonia na relação. Por quê? Se é muito claro e transparente para ambos na relação, quais são os limites, qual que é a distribuição das tarefas, até onde cada um vai, fica, sabe, começa a se tornar um relacionamento harmonioso. Acaba com aquela coisa, mas você disse que era assim, ou você não me disse que deveria ser de tal forma. Não, tá lá, os limites são claros, são transparentes. Ok? Foram estabelecidas as normas de convívio. Por consequência, você passa a ter um ganho de harmonia, um aumento no respeito mútuo. Olha só que bacana, gente. Aumento da admiração, por consequência, um crescimento, um desenvolvimento, uma maturidade desse amor. O que é um crescimento, desenvolvimento e maturidade do amor, gente?
O amor não é algo que você simplesmente olha para o outro, conversa, sente, e isso te invade e, sabe, e você fica enlouquecido ou enlouquecida pelo outro. Isso é a paixão. O amor é você aprender a conhecer cada vez mais o seu parceiro, a sua parceira, a entendê-lo e admirá-lo, com as características que ele tem, com a sua individualidade. Isso é o amor. E para que isso aconteça, antes, é importante que você vá desenvolvendo o amor com você mesmo, que é uma outra história. Mas segue essa, vai na minha. Quando vocês estabelecem acordos de convívio, naturalmente, vocês vão desenvolvendo o amor entre vocês. Vai, sabe assim, é como quando você vai lá no mar, na praia, e você começa a cavar um buraco na areia, vai cavando. Quem não sei se, talvez algum adulto já tenha feito isso com você quando você era criança, ou você, pai, você, mãe, já tenha feito com seus filhos, ou você fez com a sua sobrinha, seu sobrinho. Você vai cavando na areia, até que começa a sair um pouquinho de água. E você cava um pouquinho mais, vai saindo mais água. Quando você vê, encheu da água. Quando você estabelece os limites, estabelece os acordos de convívio, quais são os limites de cada um, distribuição de tarefas, as regras, naturalmente, essa água é o amor. Ela vem crescendo, ela vem brotando. Quando você vai ver, este amor entre o casal, ele está lá. Ele está banhando os dois, banhando ambos. Ok? Outro ganho, gente, quando se estabelece os limites. Longevidade do casamento. Né? Se a gente falar, aumenta a harmonia, aumenta o respeito, aumenta a admiração, aumenta o amor, você tem longevidade no casamento. Obviamente que no meio de tudo isso que eu falei que aumenta o desejo sexual, aumenta o tesão, né? Então vocês, sabe, se curtem mais e vão aprendendo a se curtir cada vez mais de um jeito novo, que é sensacional. E o outro ganho, gente, vocês se tornam modelos positivos para os filhos de vocês. E eu acho que esse é um dos maiores desafios da gente como pai, sabe? Então eu vou falar, eu e Sandra, nós temos 2 homens, né, adultos já. Um tem 19 anos e o outro já está com 23 para 24. E o maior desafio que nós tivemos e temos na vida é sermos bons modelos. Por quê? Eles aprendem muito mais observando a gente, sentindo o que a gente sente, nos lendo de inconsciente para inconsciente, do que com aquilo que a gente diz. E eles tendem a recriar, do jeito deles, a mesma forma como nós nos relacionamos com a nossa esposa ou com o nosso marido, na vida deles e na sociedade. Então, se eles fazem parte de uma casa que os pais têm dificuldade de estabelecer limites, e por consequência vai ser uma relação conflituosa e com muitas crises, como que esses filhos aprenderam a estabelecer limites? Não tem como, eles não aprenderam como fazer de forma errada. Vão repetir isso nas relações deles depois. Então, um dos grandes ganhos é que nós nos tornamos, eu falo um grande ganho porque particularmente eu amo de paixão ser pai, gosto de ser pai, né? Me sinto pai quando estou nesses trabalhos também, com os outros casais, e estou ficando com cada vez mais de idade para ser pai de qualquer um, né? E assim vai, e tudo bem. Este é um grande ganho. Agora, gente, vamos lá. Nós falamos da importância dos ganhos. Próximo passo. Então, o que é que se perde? Olha só, quais são os pontos negativos de quando não se estabelece os limites. Eu já falei alguns deles aqui. Vamos deixar mais claro outros pontos? Bora lá. Uma relação sem limites normalmente se torna uma relação tóxica. Esse exemplo aqui fica muito claro para vocês. Você já deve ter ouvido aquela frase assim, olha, o seu espaço termina quando começa o do outro. Já escutou isso alguma vez? Provavelmente sim. Seu espaço termina onde começa o do outro. Uma relação sem limites, um dos parceiros sempre acaba invadindo o espaço do outro. Normalmente, se a gente for olhar, eu vou fazer um spoiler para vocês, tá? Se a gente for acompanhar um casamento que já dura há vários anos, no qual eles não conseguiram estabelecer limites,
houve uma alternância de posição. Como assim uma alternância de posição? Em alguns momentos, o parceiro era quem invadiu o espaço da parceira, em outros a parceira devolvia e passava a invadir o espaço do parceiro, e depois isso invertia de novo, e depois invertia de novo. E assim acontecendo. Que é o que a gente costuma chamar de o famoso jogo das posições no relacionamento. Quem invade o espaço é o agressor, é o algoz, e quem se sente invadido ou invadido é a vítima. Aí quem se sente invadido ou invadido, uma hora não aguenta mais, e como não tinha condição emocional de estabelecer um acordo para que isso acabasse, para que não acontecesse mais, o movimento é o inverso e com violência, com a energia da raiva, com a energia da vingança, com a energia de descontar. Então, quem era a invadida ou invadido passa agora a ser o invasor, o agressor, o algoz. E aquele que era o algoz se torna vítima. E aí é interessante, porque às vezes se torna vítima porque vai se tornar, porque o outro se torna um algoz, um agressor tão forte, ou às vezes se torna vítima porque se deu conta do que fez e se sente culpado. Então, cede para que isso aconteça. E as relações não são saudáveis, elas não ficam equilibradas, elas não ficam boas. E aí vocês lembram que eu falei sobre o modelo? Aí imagine, então, os seus filhos vendo, convivendo, sentindo tudo isso em casa. É isso que eles estão aprendendo. Né? E outra, e você, marido, você, mulher, né? Os anos que vocês poderiam estar passando se curtindo, sabe? Não num jogo de braço de ferro, quem é o algoz e quem é a vítima, quem é o invasor e quem é a invadida ou invadido, vocês podiam estar curtindo. Então o que você pede? Olha só, tempo para curtirem, porque ficam neste jogo, nessa queda de braço entre invasor e invadida, e caem ainda nessa armadilha do jogo das posições. Outra coisa que acontece também, gente, aquela que se sente, nenhum dos dois ficam felizes nessa posição, tá? Nem quem invade o espaço do outro e nem quem se sente invadida, né? E o que é muito comum? Conforme a personalidade da pessoa que está se sentindo invadida, homem ou mulher, às vezes, lembra que eu falei, olha, quando você estabelece limites, lá no começo da live, você começa a ter um ganho de autoestima, você melhora a sua autoestima, e quando você não estabelece os limites, e você é invadida, lembra que você começa a acumular frustrações e muitas vezes uma sensação de desvalor, pode ser que você caia num transtorno de humor, numa depressão. Inicialmente no estado depressivo e muitas vezes até numa depressão. Eu não vou entrar nos motivos que te fazem permanecer numa relação assim e não conseguir melhorar essa relação. Ou seja, não estou falando que é para você se separar numa relação assim. Né? Você, que bom, que continua numa relação, porque isso te dá um tempo para que você possa encontrar uma forma de equilibrar essa relação, de ajustar ela, né, de tornar ela saudável, mas ao mesmo tempo existe uma série de questões emocionais que precisam ser trabalhadas para que você seja capaz disso. Então, é muito comum às vezes as pessoas entrarem num estado de depressão e muitas vezes entrarem numa depressão profunda. E aí de repente vem uma amiga, um amigo diz assim, cara, por que você não larga essa mulher? Ou uma amiga diz assim, mulher, larga esse marido. Se fosse meu marido, eu já teria feito tal coisa. Mas só que só quem está na pele, só quem sente na pele, né, essa sensação, essa depressão, sabe o que está acontecendo. Né? E é verdade, gente, olha, se você é amigo ou amiga de alguém, não diga esse tipo de coisa porque não ajuda ninguém. Né? É mais fácil, talvez, você tentar entender um pouquinho do que está acontecendo e ao invés de dar essa sua opinião, recomendá-la ou recomendar ao seu amigo que procure um profissional que possa ajudá-los, porque as questões são muito pessoais numa relação que faz com que cada um queira continuar casado ou casada. E que bom, porque se não existisse esse querer, a maior parte dos casamentos hoje já teria acabado. Porque as pessoas não foram preparadas para se casarem, elas não foram treinadas, não foram orientadas para um casamento. E aí vão descobrir que o casamento não é nada daquilo que imaginavam ser, e muitas vezes é uma imaginação que veio, que começou a ser formada ainda criança.
e que não foi muito atualizada na fase adulta, então é um sonho romântico, sabe? É o país das maravilhas, e um casamento, ele não é o mundo, não é o país das maravilhas. Um casamento é um casamento, é a vida real, no qual a gente aprende a crescer, a desenvolver, junto com o outro, junto com a parceira, junto com o parceiro. Olha só, então, esse lance de invadir o espaço do outro é muito sério. Outra coisa também, gente, dá pra gente ficar falando que só de invasão de espaço do outro não tem pão. Quando você não estabelece limites e você é invadida ou você é o invasor ou a invasora, o invasor acaba infantilizando a invadida. Ou a invasora faz com que reforce as crenças e a lente a respeito do que aquela pessoa acredita sobre o mundo seja verdade. Então, quando a pessoa que invade o espaço do outro faz isso, rouba do outro, rouba a oportunidade do outro crescer, do outro desenvolver. E tem muita gente, sim, que invade o espaço e não tem a mínima consciência. Por isso que é importante os limites. E é interessante como os casais, eles se encaixam, né? Normalmente, quem gosta de ser invadido ou invadido, procura alguém que invada o espaço. E casa com alguém que invada o espaço. É muito interessante. Mas, Sampa, por qual motivo isso acontece? Numa outra live, a gente pode falar 1 hora ou mais de como as pessoas escolhem os seus parceiros. E não é por acaso. Mesmo que você troque de parceiros, vocês vão perceber que existe uma linha que conecta todos eles. E aí você vai ver que as suas escolhas tiveram praticamente quase sempre os mesmos critérios emocionais. Não critérios conscientes, né? Conscientes você escolhe a partir daquilo que você provou, né? Através de tudo que você sentiu e viu que você tem consciência. Mas as suas escolhas inconscientes, os critérios emocionais que te tomam, e a maior parte de você, ela vem do seu inconsciente, você vai perceber que todos têm o mesmo traço, o mesmo perfil. Ok? Olha só outro prejuízo que você tem quando você vive numa relação que não tem limites. Você passa a ter e a passar por situações de medo, de estresse, de raiva, de ansiedade, de angústia, e muitas vezes debilitada, com uma saúde frágil, ou às vezes até comprometida, porque você naturalmente começa a somatizar. É muito comum isso, gente. E essa somatização, ela costuma ter 2 significados, né? Uma delas é um pedido de socorro, já que ela não consegue, ou ele não consegue externalizar e estabelecer os limites, né? Ou, às vezes, isso tudo é o inconsciente quem faz, né? E, às vezes, este problema na saúde tem o propósito de quase que, vocês vão achar engraçado, mas é como se fosse descontar, né, para aquele que está invadindo. Olha, você me invade tanto que agora eu vou te dar trabalho. Você vai ter que cuidar de mim. Isso você vai ter que largar o seu jogo de futebol para cuidar de mim porque eu não estou bem. Ou então, a mulher que era extremamente workaholic vai ter que deixar de ser workaholic porque o marido entrou numa crise de depressão e vai ter que cuidar dele. E você pode cair também, gente. Eu dei aqui todos os exemplos no qual um dos cônjuges se sente incomodado. Agora, o que pode acontecer às vezes é o outro cônjuge não se sentir aparentemente incomodado. Pelo contrário, ele ser invadido em seu espaço e gostar disso. E começar a viver a vida do outro cônjuge. É o que a gente chama de casamento fusionado. Como assim, Sam? Imagina o seguinte. Agora eu vou contar uma história um pouquinho mais profunda para vocês entenderem. Imagina um marido que vem de uma família que não teve boa relação com pai e mãe e perdeu eles muito cedo. Olha só o que acontece. Um dia ele se casa com uma esposa que os pais dessa esposa não tiveram filho homem, mas sempre quiseram ter. E quando esta filha se casa com um homem, eles adotam este homem como um filho. E aí, ao adotarem como um filho,
este homem, que já não se dava bem com os pais, ele começa a transferir todo aquele desejo de se dar bem, de ter pais bons, na família da mãe da esposa. E aí o que acontece? Ele começa a viver dentro dessa família. E esta família aqui já tinha um hábito, antes de casarem já, de todos os domingos, todas as filhas desta família iam almoçar em casa, na casa dos pais. Domingão era lá. Aí esta filha se casa com este marido. O que vai acontecer? Aonde vai ser o almoço todos os domingos? Na casa dos pais da esposa. E ele vai. E lá ele encontra uma família, um homem e uma mulher, um senhor e uma senhora, que o adotam como filho. Então ele vai querer sim ir lá todo domingo. E vai ficar talvez anos sem ver a mãe. Né? Vamos supor que o pai já morreu, não lembro mais da história hipotética que eu contei, mas se o pai já morreu, vai ficar anos sem ver a mãe e vai conviver aqui. Ó. Aparentemente, contando assim, vocês devem estar pensando, bom, então se ele já não se dava bem com os pais, que bom que ele achou aqui bons pais, né, da esposa e está convivendo bem, está sendo feliz. Parece que está tudo bem, mas não está, gente. Isso vai fazendo com que, inconscientemente, olha só, este marido comece a se tornar um irmão da esposa. Em alguns casos, a esposa, às vezes, tem até ciúmes deste marido que se torna irmão. E no inconsciente ela acha que, poxa, os meus pais gostam mais deste novo irmão que veio do que de mim. E ainda começa a gerar um conflito. Então, além de gerar um conflito, ainda não dá, né? Virou irmão, não tem sexo, não tem transa, não vai rolar, não vai ter noite sim. Em todos os exemplos que eu dei, todos, né, seja aquele que fica incomodado por ser invadido, ou seja aquele que gosta, né, porque acaba vivendo a vida do outro cônjuge, casamento fusionado, em todos eles acaba mexendo fortemente na vida sexual. Né? Ou porque a gente começa a conviver com um amigo, com um irmão, ou porque a gente perde admiração, porque se sente agredida, ou se você é o invasor, se você é o agressor, muito provavelmente você vai ter um perfil que vai se incomodar com o que a sua esposa ou seu esposo está reclamando. Ou vai se incomodar não porque reclama, vai se incomodar porque não tem opinião própria. E aí isso vai mexendo com vocês, né, na relação e vai atrapalhando a vida sexual também. Então, gente, olha só quantas crises, né? E sempre que a gente tem uma crise na relação, a gente abre um espaço para que alguma coisa de errado aconteça. Às vezes, até chegando ao ponto dele ou dela terem uma amante. Porque, não tem admiração em casa, me sinto invadida, não me respeita, porque quem se sente invadido também, lembra, não se sente respeitado. Aí quem invade acha que a pessoa só reclama, ou não tem personalidade, ou não. Né? E aquele que gosta de perder o espaço, cede o seu espaço, cede a sua vida pela vida do outro parceiro, pela vida do cônjuge, também vira irmãozinho, não tem vontade, vira muito amiguinho, não tem. Também acaba a admiração, viram bons amigos, viram bons irmãos. E o desejo vai embora. Vocês perceberam, gente? Olha, a gente passou aqui praticamente meia hora só falando dos benefícios de se estabelecerem os limites e ou seja, dos prós e dos contras, da tragédia que é quando não estabelece limites. Então a gente já falou perda da libido e perda da autonomia, né? O que é essa perda da autonomia? Perda de autonomia emocional, né? Não é só perda da individualidade, da independência, perda também da autonomia emocional. Como assim, Sampa? Normalmente o invasor, depois de um tempo, se sente culpado, então ele também não sabe como fazer diferente, e quem é invadida também se sente invadido e não consegue sair disso. Então, ou seja, nenhum dos dois tem autonomia. Ou no casamento fusionado, naquele exemplo que eu dei do marido que acaba adotando os pais da esposa como próprio pais, como sendo pais dele, a esposa não sabe como fazer essa situação terminar, voltar a ser como era antes. Ele é só meu marido, ele não é meu irmão. Ele não enxerga, né? Então, eles não sabem como fazer diferente. Então, e aí vai ficando assim. Então, ou seja, nenhum dos dois tem autonomia para conseguir mover, para mexer nisso. O nosso papel é poder ensinar vocês a terem esta autonomia. O nosso desafio, a nossa missão é poder mostrar para vocês como que vocês constroem um casamento, como vocês estabelecem os acordos, como vocês estabelecem os limites, as regras, as normas de convívio, como que vocês se sentem autônomos, como que vocês passam a ter a sua própria vida e também a vida como um casal.
como que a libido não, sabe, o desejo não se apague, né? Pelo contrário, essa chama fique sempre acesa, forte. Então vamos para a segunda etapa agora, que é a gente vai começar a falar para vocês como estabelecer os limites. Antes de explicar isso, é importante que vocês atualizem algumas crenças, caso isso aconteça com você. Quais são elas? Algumas pessoas têm dificuldades de estabelecer limites porque têm a crença que foi plantada em algum dia na história da sua vida de que quem estabelece limites é grosso, é grosseiro. Por exemplo, vamos imaginar que na vida de um homem, o pai era extremamente violento, extremamente agressivo e controlador. E quando bebia, ele ficava mais ainda. E ele era mandão. Ele vivia dizendo, não faça isso, mulher, não faça aquilo. Jogava o prato no chão. Talvez para você que esteja escutando isso não seja novidade, mas para muitos talvez seja algo que, nossa, esse tipo de coisa existe sim, gente. Tem muita história triste. Alguns comportamentos que você nem imagina. Aliás, a TV mostra cada comportamento entre casais que você fala, uau, além dos crimes absurdos que ocorrem. Se um homem, então a criança cresceu nessa família onde esse pai tinha esse comportamento, ele vai pensar assim, provavelmente, lado consciente. Eu jamais quero ser como esse homem. E imagina que este pai grosseiro, ele dizia sempre não para a mãe, além de agredi-la moralmente constantemente, né? Este homem vai querer, sabe, este filho, quando cresce, vai querer fazer isso tudo para ser bonzinho, para não dizer não. Só que um outro lado dele, que aprendeu inconscientemente a ser como o pai também, a ser daquele jeito, porque o vínculo com os nossos pais, ele é eterno, ele nunca acaba, e a gente vai querer sempre se sentir amado e reconhecido pelos nossos pais, seja ele bom ou ruim. Como assim, sabe? Simples, se você passar na frente de algumas prisões, sei lá, na frente lá da Zona Norte tem algumas prisões, você vai ver que a família vai visitar, os filhos estão indo visitar os pais, e às vezes alguns pais cometerão crimes hediondos, e os filhos vão lá, porque pai é sempre pai. Então este vínculo nunca acaba. E aí como essa criança viveu dentro de uma família assim, toda disfuncional, toda desse jeito, com um pai agressor, com um pai grosso, ele conscientemente escolhe, jamais vou ser igual. Só que o inconsciente dele, como uma esponja, chupa tudo como o pai é. E aí, essa criança, ela coloca todo o cognitivo e a atenção dela, conforme ela vai desenvolvendo, a ser bonzinho, a não ser agressor, a ser acolhedor, a ser simpático, a ser educado, diferente de tudo que o pai foi. Então, a consciência cognitivo, a mente, né, o leva para isso. Agora, o inconsciente aprendeu como que era o pai. Só que, cognitivamente, ele não deu espaço para lidar com essa emoção toda que o pai também tinha e que ele aprendeu e sentiu do pai. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que a pessoa, às vezes, que não conseguia dizer não, que cedia o espaço, quando não aguentava mais, explodia? Fica muito fácil de entender com esse exemplo que eu dei. Se este garoto pegou tudo isso do pai, essa agressividade, inconscientemente, dentro de si, só que conscientemente ele buscou criar uma máscara, uma persona que é bonzinho, que é educado, não existe um meio termo. Quando essa máscara se romper, ele vai explodir. Só que com muito mais energia de raiva e de reatividade que o pai. E aí vai dar essa meleca toda. Vocês perceberam? Quem estabelece limites não é grosso, pelo contrário. Quando você estabelece limites, existem algumas formas de estabelecer. E você estabelece com respeito, né? E num casamento vai ser por amor a você que estabelece limites, por amor a outra pessoa, você não vai ser grosseiro. Numa outra live a gente ensina você como fazer isso. Agora o importante é você saber que quem estabelece os limites da forma certa, que é com respeito, com a intenção de que as coisas fiquem bem, fiquem melhores entre o casal, para que vocês vivam juntos por muito tempo, pode apostar, você vai conseguir, se você não tiver com as emoções à flor da pele, estabelecer esses limites de uma forma adequada, sem ser grosso, ou sem ser arrogante. Outras pessoas
Porque o que é importante? Os rótulos ou a palavra que a gente traz muda de pessoa para pessoa, né? Cada um tem a sua palavra, o seu rótulo para cada comportamento, para cada agir de si, né? E é um rótulo que foi dado, que foi gravado na sua memória ainda quando você era menor, adolescente e criança e talvez até menorzinho ainda antes dos seus 7 anos. Outra crença: quem estabelece limites não tem compaixão pelo outro. Vocês percebem que, na verdade, é a mesma coisa, só muda a palavra? Ó. Não tem compaixão, é como se o grosseiro também não tivesse compaixão. Não ter compaixão é como se tivesse respeito pelo outro. Então, o grosseiro também tem respeito. Então, a explicação é a mesma. Quando você estabelece os limites, aí sim que você demonstra compaixão, tanto para você quanto pelo outro, porque você dá a oportunidade para que o outro também se perceba mais no papel que está exercendo, seja de invasor ou de invadido, e cresça, né, e trabalhe as suas próprias questões. E uma outra crença que as pessoas costumam ter é de que quem estabelece limites é uma pessoa ruim, uma pessoa má. É o mesmo exemplo, a mesma explicação que a gente já deu para as outras crenças. Ok? Então, você que estabelece limites, você não é uma pessoa má, você não é grossa ou grosso, você não é uma pessoa que não tem compaixão, pelo contrário. Se você estabelece limites e se você sabe estabelecer limites, significa que você respeita o outro, que você quer bem ao outro, que você quer bem para a relação de vocês, que você o ama, que você faz isso para que a relação dure, o casamento seja um casamento longo, que você chegue às suas bodas de diamante, 60 anos casados, sabe? E que tudo dê certo, que vocês se tornem grandes modelos para o filho de vocês. Ok? Legal. Agora vamos falar de limites. Existem, pessoal, alguns limites importantes para você estabelecer, vocês que são casados. Primeiro são os limites na relação entre o casal. Que limites são esses? Todos os limites. Quanto mais vocês conseguirem definir de limites, melhor. Ai, mas que coisa chata, Sam, para fazer isso. A gente gosta de deixar as coisas fluírem, de deixar as coisas acontecerem. Olha, alguns casais com perfis mais parecidos tendem até a conviver razoavelmente bem dentro desses moldes. Mas, de um modo geral, em algum momento vai ficar feio o negócio, o trem vai dar ruim. Então, se você conseguir estabelecer os limites dentro daquilo que é importante, então as pessoas que são mais tranquilas vão estabelecer menos limites. Agora, às vezes, você está casado ou casado com alguém que é super metódico, com alguém que é super cheio de processos, com alguém que é super mental e menos emocional, com alguém que é mais inseguro ou insegura, e que vai ser importante vocês definirem os limites. Ok? Que limites são esses? Limites de... Na verdade, no casamento, fica mais fácil você entender os limites como estabelecer os acordos, estabelecer as regras, né? Ou seja, quais são os acordos e as regras que regem esses acordos, né? Aí, dentro dessas regras e dentro desses acordos, vocês vão definir os limites até aonde tal coisa vai. Então, vocês vão falar a respeito da área financeira do casal, do relacionamento íntimo, vão falar os limites na vida sexual, os acordos, as regras, no lazer, no convívio com a família extensa, ou seja, a família do marido e a família da esposa, como que funciona a distribuição das tarefas de casa. Aliás, esse é um grande conflito muito comum, no qual a falta de limites atrapalha muito. Para as mulheres reclamam barbaridade dos homens que não ajudam em casa, e as mulheres que têm uma carga de trabalho que muitas vezes é longa, trabalham muito, né? Então, tudo que vocês entenderem, eu peguei todas as áreas da sua vida, cruzaria com a área da vida de cada um no casal e estabeleceria os limites. Como que a gente vai viver nessas áreas enquanto casal? Ok? Próximo passo, limites para com os filhos. Como assim, Sampa, limites para com os filhos? Ó, vamos supor que você venha daquela família que é tudo junto e misturado. Como assim? Imagina o seguinte, hoje ainda acontece isso, né? Infelizmente acontece, mas
Imagina na época dos seus pais ou seus avós. O que eu estou falando, gente? Imagina na época dos seus pais ou seus avós. Todas as pesquisas mostram que a cada geração, o descendente ele tem uma vida melhor do que o ascendente. Então, normalmente, eu lembro que, né, nas palestras presenciais, agora em época de pandemia não dá mais, quando eu perguntava assim para a plateia: quem aqui hoje vive melhor, tem uma condição financeira melhor do que o seu pai ou que a sua mãe, quando eles tinham a mesma idade que você? A grande maioria levanta a mão. A grande maioria, eu diria que, olha, 80%, 90% das pessoas levantam a mão. Exceto aqueles que já vinham de uma família muito abastada, com muita grana, aí o desafio era maior, né? Mas a grande maioria que vinha de uma família mais humilde, mais classe média, ou classe D, ou classe E, a grande maioria tinha uma situação financeira melhor comparativamente aos pais quando tinham a mesma idade. Então, quando a gente pega algumas histórias de algumas famílias que... E lá atrás era comum ter muitos filhos, né? Hoje a gente tem cada vez menos. Mas lá atrás eles tinham 10 filhos, 8, 12. Uma vez eu dei um treinamento para um senhor, que já tinha lá quase 60 e poucos anos. Ele era o filho caçula de 29, acreditem. Filho caçula de 29, era do Nordeste. Ceará. Aí, pessoal, imagina o seguinte: uma casa pequena, uma família simples, humilde, com 2 cômodos. 2 cômodos, 3 cômodos, 4, enfim, sala, cozinha e banheiro. E quarto. 4 cômodos, né? Eu falei? E quarto. E dos 10 filhos dormindo todos no quarto, junto com o pai, junto com a mãe. É tudo junto e misturado. Então eles cresceram assim, sendo gostoso assim. Mas pode apostar que não foi saudável para nenhum deles, nem para os filhos e nem para os pais. E aí, quando eles vêm para a cidade, eles casam, eles querem a mesma coisa. Então, lá na casa dos avós, na casa dos pais, eles andavam pelados um na frente do outro, porque não tinha nem como ter privacidade. Entravam no banheiro sem bater, não precisava bater em porta, nada. Gente, e por incrível que pareça, muitas famílias criam seus filhos assim, sem dar limites. Então é importante estabelecer os limites também. Desde os mais simples: olha, filho, filha, antes de entrar no quarto, bata na porta. Você também, antes de você entrar no quarto dos seus filhos, né, até para ser congruente, bate na porta deles antes de entrar, sabe? Quais são os limites? Olha, na hora da refeição, não pode usar celular, por exemplo. Em casa a gente tem esse limite. Na hora da refeição, ninguém toca no celular. Está todo mundo à mesa. Na hora da refeição, não tem essa de um ficar fora da mesa. Em casa, todos sentam à mesa. Então, você vai definindo as regras, lembra? Definindo os acordos, definindo os limites, também para com os filhos. E é importante que você defina as regras também para com as famílias extensas. Para não acontecer aquele exemplo que eu dei de que em todo domingo o almoço era na casa dos pais da esposa. Né? Então, ou seja, a gente pode dividir. Réveillon, como é que se faz no final de ano? Vai passar na casa de quem? Vai separar? A esposa passa com os pais e o marido passa com os pais dele. Isso não tem cabimento. Embora não tenha cabimento, ainda tem casais que fazem isso. Né? Então, os limites em relação aos familiares extensos e também aos amigos. Peraí, mas só vem os seus amigos aqui, marido, em casa? Poxa, e eu não posso sair com as minhas amigas porque eu tenho que ficar preparando a casa para você receber os seus amigos, e depois vocês não limpam as coisas, fica uma bagunça, eu tenho que cuidar de tudo. Né? Vocês perceberam? Estabelecer os limites. Olha, legal, final de semana você pode chamar os amigos, vou te apoiar, vou estar com você, né? Mas em outros finais de semana eu vou visitar, vou estar com as minhas amigas, eu vou tomar um café com elas. Olha que legal, ó. Vão ganhando autonomia, os acordos vão sendo estabelecidos, a relação de convívio entre o casal vai melhorando e tudo vai ficando bacana. Olha que interessante, gente. E estabelecer, enfim, estabelecer os limites também em todas as áreas da sua vida, na sua vida profissional, sabe, até que horas você vai se permitir trabalhar. É mais ou menos assim, ó. Só é abusado de um modo geral, né? Obviamente que toda regra tem sua exceção, né? Mas só é, vamos trocar a palavra abuso por invadir. Só é invadido ou invadida aquele que permite. Né? Então, se você não estabelece os limites, você dá liberdade ao outro para que invada o seu espaço. E aí,
o seu chefe, o seu superior vai invadir o seu espaço, o seu parceiro vai invadir o seu espaço, às vezes na faculdade vão invadir o seu espaço. Como assim vão invadir o seu espaço? Pô, faz lá que eu não estou podendo fazer. São aquelas pessoas no grupo que são sanguessugas, sabe? Então sempre tem. Defina os limites. É importante também definir os limites, porque senão, vocês se lembram que eu falei sobre distribuição de energia? O que vai acontecer? Vamos supor que você está pondo muita energia no trabalho. Não pôs limites até onde você vai se entregar no trabalho. Vai faltar energia em casa. Não pôs limites até onde você vai no esporte. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a relação entre o casal não está indo bem, é muito comum um dos cônjuges extrapolar nos limites e no gasto de energia com outra coisa. Ou no trabalho, ou no esporte. Então, por exemplo, a relação não está bem. O casal não está se entendendo, sabe? Ou não está confortável com o outro, não estão se falando muito. Aí, de repente, o marido vai e descobre que o CrossFit ele curtiu e ainda faz bons amigos. Quando você vai ver, o cara virou um crossfiteiro. Depois do CrossFit, o cara já está fazendo maratona. E aí ele passa mais tempo fora de casa, em atividade física e no esporte, do que em casa. Sabe, os limites não foram estabelecidos. Nem ele para com ele mesmo, nem entre o casal. E aí acaba tendo um conflito muito grande que às vezes o casal não dá conta. Então, de novo, normalmente, quando num casal não está fluindo, tem alguma crise, a coisa não está indo muito bem, o cônjuge, o parceiro ou a parceira vai arrumar alguma outra coisa para pôr energia, para gastar energia, que pode ser desde trabalho, atividade física, vida religiosa, vida amorosa, como amante, vai achar uma outra coisa e não vai ter limites, vai pôr muita energia. E vai faltar nas outras áreas, vai faltar na relação íntima, vai faltar na família, vai faltar no companheirismo, vai faltar, às vezes até no trabalho, vai faltar em outra área. Por quê? Não foi estabelecidos os limites. Ele não estabeleceu os limites para si mesmo e os limites na relação não foram estabelecidos. Bom, como estabelecer limites? Nosso tempo está acabando, a gente tem poucos minutos. Na hora de estabelecer limites e acordos, é importante que você saiba, primeiro, seus limites. E, gente, a grande maioria não sabe quais são os seus limites. E é aí onde começam a surgir os limites frágeis. Porque os limites vão sendo estabelecidos não porque você tem consciência. A gente sempre fala que, olha, para que você tenha consciência, é importante que você olhe para você. A gente chama de autoconsciência. E, naturalmente, você desenvolva a sua autopercepção. E a gente sempre diz que a autoconsciência, a autopercepção é a porta de entrada para a inteligência emocional. E é a porta de entrada para o desenvolvimento da empatia. É a porta de entrada para que você atinja todos os seus objetivos. E a grande maioria não sabe estabelecer limites, porque não tem consciência sobre si mesmo, não se conhece, autoconhecimento suficientemente para fazer isso. E os limites estabelecidos são frágeis, porque não são muitas vezes verdadeiros. São limites estabelecidos através da opinião do outro, através de um achismo, né, através de terceiros. Não importa se foi numa leitura, se foi de um conselho, se foi... ou através de dados que são muito frágeis, porque essa pessoa não tem o hábito de se observar e de observar o meio para poder estabelecer os limites. Até porque, ainda mais se tiver aquele perfil que eu comentei com vocês, aquele perfil que está no meio de um barco, conforme o vento vai soprando, esse barco vai indo. É o famoso deixa a vida me levar. Estabeleça você os seus limites, mas com consciência. Conheça-se mais para estabelecer os limites, em todas as áreas. A partir daí, fica mais fácil estabelecer um bom limite. Próximo ponto importante para você estabelecer o limite. É importante que você conheça os seus desejos, os seus interesses e também, já que a gente está falando de casamento, os desejos e o interesse do seu parceiro, da sua parceira. Por quê? Não que você vai abrir mão dos seus desejos, seus interesses pela sua parceira, do seu parceiro, mas vocês se amam. E a ideia é que você chegue num acordo. Lembra que eu falei? Num casamento, os limites são embasados em regras e acordos. Essas regras e acordos determinam os limites dentro delas. Então é importante que você, antes de estabelecer o limite, também saiba qual é o desejo, qual é o interesse do seu parceiro, da sua parceira, né? Porque isso faz com que ela exista. Você vai respeitar a existência dele, porque casamento é uma relação a dois. Você não pode sair fazendo o que você quer, o que dá na telha. É importante que você pense no outro também. Eu sei que isso que eu estou falando é muito óbvio, mas não é muito feito, né? Então, às vezes, o óbvio é importante que seja dito para que passe a ser feito, passe a ser cumprido. Outro ponto importante também, que você seja firme. A partir do momento que, vamos lá, você então já
sabe quais são os seus limites, desenvolveu sua autoconsciência, sua autopercepção, você tem clareza dos seus desejos, das suas necessidades, conhece também os desejos e as necessidades do outro, você já começa a ter mais clareza de como você vai estabelecer esse limite. Uma vez estabelecido esse limite, uma vez estabelecidas as regras, uma vez que os acordos foram feitos entre o casal, é importante que você seja firme, que você não ceda. Pode ser que você caia numa tentação muito grande de ceder, de flexibilizar. Por quê? O jogo, gente, né, ele vai fazer de tudo para voltar a ser como era antes. O invasor continua invadindo, a invadida continua sendo invasora, ou então o cônjuge que vivia a vida da esposa ou do marido vai continuar querendo viver a vida da esposa ou do marido. Todo o sistema familiar vai funcionar como um atrator, como se fosse um ímã para que isso seja desse jeito e vão, sabe assim, te convidar a manter o mesmo padrão antes de se estabelecer os limites na relação. Então é importante que, uma vez que você estabeleça os limites, os acordos, as regras, que você seja firme, que você busque uma força dentro de você para sustentar isso. Depois de 30 dias sustentando, fica muito mais fácil. Depois de 60, você já fala, uau, que moleza sustentar esses limites. E aí vai ficando cada vez mais fácil. Outro ponto bastante importante, uma vez que você estabeleceu os limites, estabeleceu os acordos, de como a vida de vocês vai funcionar, de como o convívio vai funcionar, de como a distribuição das tarefas vai funcionar, enfim, de como a relação entre as famílias vai funcionar, é importante que você revise esses limites, essas regras, esses acordos a cada período ou a cada ciclo vital. Como assim a cada período ou a cada ciclo vital? O que é a mudança de ciclo vital, Sampá? Vocês mudaram de cidade, mudaram de casa, a família cresceu, veio um filho, veio o segundo filho. Cada mudança de emprego. Antes existia uma rotina porque também existia um convívio com os pais do marido ou com os pais da esposa, mas agora eles se foram. Então, ou seja, toda mudança que envolve todo esse sistema familiar, sempre que ocorre alguma coisa, a gente chama de mudança de ciclo vital. E é importante que você reveja os limites. É importante que você adeque os limites. E por que também é importante que você adeque periodicamente? Porque nós vamos amadurecendo. Os nossos desejos vão mudando, as nossas necessidades vão mudando, os gostos vão mudando, né? E aí é importante que, de novo, você reveja as regras, reveja os acordos para estabelecer novos limites. Ok, gente? O assunto foi meio corrido aqui, eu tive que dar uma acelerada no final. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, que eu tenha podido ajudar com esse conceito. Estabeleçam os limites, estabeleçam as regras, estabeleçam os acordos dentro da relação de vocês, que eu tenho certeza que se você fizer da forma certa, da forma adequada, isso vai contribuir e muito para que vocês vivam com mais harmonia, com mais respeito, com mais desejo, com mais amor e um casamento muito mais próspero, abundante e longo. Vocês vão planejar juntos, vão construir juntos, sem que cada um perca a sua individualidade, a sua autonomia, respeitando o espaço um do outro e vão, assim, se conhecendo cada vez mais. Bom estar com vocês em mais uma live, Casamento Sem Crise, e a gente se vê na próxima live. Acompanhe a gente, se inscreva no nosso canal no YouTube, segue a gente no Insta, no Face, aí no YouTube ativa o sininho para acompanhar a gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima.